Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Elas e o Pai. Você é muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Eu me chamo Kellen e hoje eu quero conversar sobre um assunto muito interessante, muito difícil de praticar muitas vezes, mas que ele é um marco na nossa vida com Cristo, na nossa caminhada. E eu espero que você, assim como eu, reflita em muitas coisas que me ajudaram sobre esse assunto. O nosso tema é fé e coragem. É um tema muito difícil, como eu falei para vocês, mas vale a pena você parar para refletir sobre a sua fé, se você está com coragem para fazer certas coisas, para tomar certas decisões. E eu quero começar lendo aqui o livro de Isaías, capítulo 43, verso 2, que diz assim: Quando você atravessar as águas, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Que interessante, né? Porque ele não fala se você atravessar os rios, se você passar pelo fogo. Ele diz quando. Normalmente, quando a gente fala de fé, a gente pensa que é uma varinha mágica que... não, eu tenho fé que isso vai dar certo, que isso vai acontecer, que a minha vida vai ser assim, uau, legal. Porque eu sou filha de Deus, né? Afinal, eu tô orando, as coisas têm que acontecer. Só que Jesus mesmo diz que a nossa vida não vai ser fácil. Nós vamos passar por deserto, por tribulações. Ter fé significa crer no poder do Deus que você tem, que eu tenho. E não existe nenhum versículo na Bíblia, pelo menos eu desconheço, que fale que depois que a gente aceita Jesus, que a gente se torna filho de Deus, que tudo vai ser um mar de rosas, que tudo vai dar certo, que a minha vida vai ser perfeita, que eu não vou ter problemas. Não existe esse versículo. Pelo contrário, lá em João 16:33b diz assim: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É quase que uma promessa de que, olha, agora você anda com Deus, saiba que você vai passar por problemas, por situações difíceis. E toda adversidade, toda luta que nós passamos precisa ser travada com fé. A gente precisa crer no poder de Deus. E a fé é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que ela resolve todo o problema. A fé ela não vai te afastar do problema, mas ela vai te fazer passar pelo problema com a mão de Deus, com o cuidado de Deus na sua vida. E a fé ela não é uma lâmpada mágica que você vai lá, esfrega e pronto, agora sim as coisas vão acontecer. E muitas vezes a gente se frustra porque não é conforme a nossa vontade. E é aí que está o problema. Tem que ser conforme a vontade de Deus. E por mais que eu não entenda aquilo que eu esteja passando, afinal eu sou filha de Deus, eu estou orando, por que as coisas não estão acontecendo? Porque as coisas acontecem conforme a vontade de Deus e não no nosso tempo. Nós somos imediatistas, nós queremos negócio para ontem. E as coisas não trabalham assim, não acontecem assim na visão de Deus. E o que a gente quer é que tudo termine bem. Não, vai dar tudo certo. Mas o que é esse tudo certo? Como que é na visão de Deus esse tudo certo? Porque na nossa visão tá aqui, pronto, aconteceu, foi feita a minha vontade, meus problemas foram resolvidos. Mas no tempo de Deus as coisas não acontecem assim. Existe uma coisa que compete muito com a fé, que é o medo. E quando o medo entra, a fé desaparece. Eu queria falar aqui para vocês um fato interessante que é sobre a frase não temas. Vocês sabiam que ela aparece 365 vezes na Bíblia? Poxa, olha aí, um para cada dia do ano, né? São 365 dias. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando aparece muitas vezes uma palavra na Bíblia, significa que é importante, não é à toa que ela tá ali. E você deve estar se perguntando assim, falando pra você: poxa, Kellen, mas é muito fácil falar em ter fé, em ter coragem, não ter medo, é muito fácil. É muito difícil praticar. Realmente é muito fácil. Mas eu digo pra você, não temas. Nós somos filhos de Deus e saiba que o nosso Deus cuida da gente. Por mais que a gente não entenda aquela situação, aquele deserto que a gente tá passando. E como eu falei pra vocês, quando o medo entra, ele retira a nossa fé. Tudo aquilo que a gente acredita no poder de Deus, quando vem o medo e a ansiedade, eu esqueço do tamanho do Deus que eu tenho, do tamanho do poder dele. O medo, ele nos paralisa, ele nos traz maus pensamentos e ele substitui a nossa fé. E ter fé não é esquecer o problema. Ele ainda vai estar lá, mas é você atravessar ele, agradando a Deus, buscando entender a vontade de Deus, por mais difícil que seja, que pareça,
ou que não esteja se mostrando para você. Você não consegue ver as mudanças daquilo que você está orando muito, e as coisas não acontecem e você está agradando a Deus. E agora? Bem-vindo à escola da fé, porque não é conforme a sua vontade, não é conforme a minha vontade, é conforme a vontade de Deus. Nós não temos como mudar pessoas, circunstâncias, coisas. Quando vem o impossível, Deus entra. E é aí, nesse processo, que a gente não entende. Muitas vezes a gente ora, a gente pede para Deus, clama, e as coisas não acontecem. Você não vê o fruto daquela sua oração, daquela sua fé. Eu tenho um exemplo. A minha bisavó, ela já é falecida há alguns anos, e ela tinha um hábito. A minha bisavó era uma mulher de fé, uma mulher de oração. Todos os dias, 3 horas da manhã, ela acordava para orar pelos filhos, pelos netos e pelos bisnetos. E ela fez isso até o último dia da vida dela. E ela orava para que eles continuassem no caminho de Deus, para que eles dessem frutos, para que eles continuassem obedecendo a Deus. E ela faleceu sem ver muitos desses frutos, sem ver aquilo pelo qual ela orava, pelo qual ela clamava, pedia a Deus. Então, muitas vezes é isso que acontece. Você não vai ver ali naquele momento, na mesma semana, no mesmo ano, talvez, mas não significa que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo na sua vida. Um exemplo disso, a gente sabe, é Abraão também. Abraão, Deus disse para ele sair da parentela, da cidade dele, e ele largou o conforto dele por uma promessa, puramente em confiar, em ter fé em Deus. Davi também. Davi não era o mais bonito, não era o mais esperto, não era o filho mais querido, mas ele foi para a batalha contra Golias confiando no poder de Deus. Tanto é que ele chega e ele diz que ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele não foi confiando na força dele, ele tinha fé no Deus dele. Para finalizar, eu quero falar aqui para vocês um diálogo muito interessante, que é de Gideão. Gideão, ele foi um dos juízes, da época dos juízes, e muito interessante porque eu me identifiquei, e eu acho que você também vai acabar se identificando com essa conversa entre Deus e Gideão. Juízes 6, de 11 a 18. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." "Ah, Senhor," respondeu Gideão, "se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." Não para por aí, olha só. O Senhor se voltou para ele e disse: "Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?" "Ah, Senhor," respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família." Novamente, Deus fala para ele: "Eu estarei com você," respondeu o Senhor, "e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem." E Gideão prosseguiu: "Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti." E o Senhor respondeu: "Esperarei até você voltar." Olha que interessante. Você deve estar pensando: nossa, que pecador. Como é que ele não consegue ver que Deus está do lado dele? Deus está encorajando ele, está motivando, está dizendo: vai, eu vou estar com você. Você vai derrotar como se fosse um homem só. Não sou eu que estou enviando você? Você pensa, né? Poxa, por que Gideão não conseguiu ver? Deus estava falando com ele, que ele estaria com ele. Pois é, nós somos assim. E foi aí que eu me identifiquei. Porque muitas vezes nós duvidamos, nós não falamos assim em voz alta, nós não brigamos, não gritamos com Deus. Mas nós pensamos: poxa, Deus me abandonou, Ele não está me ouvindo. E mesmo com essa nossa pequena fé, com essa falta de coragem, Deus nos ama e não nos abandona. Olha só o que diz em Deuteronômio 7, do 6 a 8. "Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados." Aqui está falando para o povo de Israel, mas nós também somos o povo de Deus. E Deus não nos abandona, mesmo com essa nossa fé pequena, ou muitas vezes com aquela fé que a gente diz que entrega tudo nas mãos de Deus, mas com o pé atrás. Ainda assim, Ele nos ama, ainda assim Ele está cuidando das nossas vidas. Eu espero que, assim como eu, você reflita
E que Deus aumente a nossa fé, que a nossa fé seja aumentada cada dia mais, para que a gente possa realmente confiar nos planos de Deus para as nossas vidas. Obrigada por assistir esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, aqueles amigos que vocês sabem que estão precisando ouvir sobre fé, sobre coragem. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir também, isso ajuda muito aqui o nosso canal. E até a próxima!